Olá pessoal, tudo bem? Bom, como nós havíamos combinado, vou tentar trazer para vocês aqui algumas orientações para que vocês possam conseguir fazer os exercícios. Lembrando que esses exercícios são referentes às aulas de segunda-feira e terça-feira, né, dias 23 e 24 de março, e também as aulas referentes aos dias 30 e dia 31 de março, na próxima segunda e na próxima terça-feira. Bom, vamos lá. Eu deixei aqui nessa folha a organização para que vocês possam fazer o exercício número 1. Lembrando, todos os exercícios vocês podem fazer no caderno, tá certo? Vocês vão fazer isso que eu acabei de fazer nessa folha, vocês podem fazer na própria folha do caderno, tá? Vocês não precisam fazer numa folha separada para poder me entregar depois. Eu fiz numa folha branca só para tentar ajudar vocês, para auxiliar na compreensão do exercício. Bom, vocês vão fazer um sistema cartesiano como esse. O que é um sistema cartesiano? Para aqueles que não estavam na aula da última terça-feira. O sistema cartesiano, também chamado de plano cartesiano, ele é a junção de duas linhas retas. A primeira linha reta é uma linha horizontal, também chamada de eixo X, e uma outra linha reta no sentido vertical, também chamada de eixo Y. Observem, o ponto de encontro dessas duas retas é a origem do sistema cartesiano, o chamado ponto zero. No eixo X, à direita do zero são os valores positivos, e a esquerda da origem, a esquerda do zero, são os valores negativos. A mesma situação acontece com o eixo Y. O eixo Y, acima da origem, tá? Acima do zero, são os valores positivos, e abaixo da origem, ou seja, abaixo de zero, são os valores negativos. Pois bem, esse é o sistema cartesiano. Um eixo de duas linhas retas que, juntas, perpendicularmente, formam o chamado sistema cartesiano, também chamado de plano cartesiano. Vamos lá, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam localizar estes pontos aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E, no sistema cartesiano. Aqui nós temos as coordenadas de cada ponto, é como se fosse o endereço de cada ponto. O ponto A possui duas coordenadas, a coordenada 0 e a coordenada 4. Como que funcionam as coordenadas? A primeira informação sempre é relacionada ao eixo X, e a segunda informação sempre relacionada ao eixo Y. Portanto, o 0 é referente ao eixo X e o 0 é referente ao eixo Y. Vamos lá. Aonde que está o 0 no eixo X? O 0 no eixo X está bem aqui na origem. Então, o 0 ele é o início do sistema cartesiano. E aonde que está o 4 no eixo Y? O 4 no eixo Y está bem aqui em cima. O que significa? Sempre que uma das coordenadas for 0, significa que o ponto deve estar em cima de algum eixo. Neste caso, de acordo com as coordenadas do ponto A coordenada X está na origem e a coordenada 4 está no número 4 aqui no eixo Y. Portanto, esse ponto ele tem que estar exatamente em cima do eixo Y. Então, aqui é o ponto A, certo? Então, sempre que uma das coordenadas for 0, o ponto tem que estar obrigatoriamente em cima de algum eixo. Nesse caso, esse ponto está em cima do número 4 no eixo Y, certo? Bola para frente, vida que segue. Agora o ponto B. O ponto B também possui duas coordenadas, a coordenada X e a coordenada Y. Sempre lembrando, reforçando, a primeira informação é sempre do eixo X e a segunda informação sempre é do eixo Y. Vamos lá. Menos 4 no eixo X. Aonde que está menos 4 no eixo X? O menos 4 no eixo X está bem aqui, ó. Portanto, você vai pensar agora como se fosse uma linha imaginária, ó. Você vai pensar como se fosse uma linha imaginária. É como se nós tivéssemos uma linha passando bem aqui, ó. Bem no menos 4 no eixo X, tá certo? A próxima coordenada é 5 no eixo Y. Agora, o 5 no eixo Y está lá em cima, ó. Lembrando que é uma coordenada positiva, tá? Sempre bom reforçar. O número que aparece sem sinal significa que ele é positivo. 5 no eixo Y está bem lá em cima. Então agora você vai imaginar uma outra linha imaginária, passando aqui pelo número 5. Deixa eu só prolongar um pouco mais essa linha aqui, para que vocês possam entender aonde que vai aparecer esse ponto, ó. Vejam bem. Voltando aqui no ponto, menos 4 no eixo X, tá bem aqui. 5 no eixo Y, tá lá em cima. Aonde vocês projetarem uma linha imaginária e aonde essa projeção
se encontra bem aqui, existe um ponto. No caso, o ponto B. Tá ok? Então vocês vão fazer uma linha imaginária, pode ser uma linha pontilhada, tá? Não precisa ser uma linha contínua, para que o encontro, né, a junção dessas duas linhas imaginárias seja a localização do ponto que nós estamos falando. Ponto C. Vamos lá para o vídeo não ficar muito longo, tá, gente? O ponto C. O ponto C possui a primeira coordenada sempre para o eixo X e a segunda coordenada sempre para o eixo Y. Aonde é que está o 3 no eixo X? Lembrando que esse 3 ele é positivo, ó. Ele está bem aqui. Menos 4 no eixo Y. Onde é que está o menos 4 no eixo Y? Ele está bem aqui embaixo, ó. Então, mais uma vez, você vai fazer uma linha imaginária, tá? Pode usar o lápis, não tem problema. 3 no eixo X, tá aqui. Menos 4 no eixo Y, está aqui embaixo. Aonde essas linhas imaginárias se encontrarem, ó, é a localização do ponto. No caso, o ponto C. Vamos embora, bora para frente. Agora, ponto D. O ponto D também possui duas coordenadas, né? Coordenada X e coordenada Y. A primeira coordenada sempre para o eixo X, segunda coordenada sempre para o eixo Y. Onde é que está o 2 positivo do eixo X? Está bem aqui. Onde é que está o 2 positivo no eixo Y? Está aqui em cima. Então vamos fazer também duas linhas imaginárias. Aonde essas linhas imaginárias se encontrarem é a localização do ponto. Tá vendo? Aqui nós temos o ponto D. O D de dado. Certo? E para finalizar, o ponto E, observe que as coordenadas do ponto E são duas coordenadas bem engraçadas, né? 0 e 0. Ou seja, 0 para o eixo X e 0 para o eixo Y. Pessoal, essa coordenada 0 e 0 é o início do sistema cartesiano. É a origem do sistema cartesiano. Então, esse ponto E, ele se encontra exatamente na origem do sistema cartesiano. Certo? Esse foi o exercício número 1. Daqui a pouquinho eu coloco outro vídeo aqui, ajudando a vocês a fazer o exercício número 2.